Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso cantinho do consultório de família. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada a você pelo carinho de sempre, você que está chegando agora. Este é o consultório de família para falarmos sobre você. Pensamos em você quando pensamos em todos os temas apresentados aqui no programa. Em toda a programação da Novo Tempo, você é o nosso foco. Queremos que você compartilhe com a gente a sua vida, suas vivências, suas experiências, mas todos nós juntos aprendendo mais e sendo disponíveis para vivermos melhor, cada vez mais aprendendo uns com os outros, com o dia a dia, naquilo que Deus tem para nos ensinar. E para isso é preciso ter disposição, ter boa vontade, não ter medo de encarar os próprios erros, as próprias limitações e olhar para frente e dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é verdade? Que Deus abençoe você e sua família aqui neste momento muito especial. Bem-vindos! E no programa de hoje nós vamos falar sobre educação. Para isso eu trouxe aqui 2 educadores da mais alta competência para conversar com a gente, para conversar com você. Vamos falar sobre disciplina dos filhos, ou melhor, disciplina dos pais. Às vezes os pais precisam ser disciplinados, sabia? Para saber como melhor conduzir os seus filhos, a educação deles, o bem-estar deles, depende muito dos pais. Então essa é uma conversa para a família. Estou trazendo aqui hoje a participação da educadora Fúvia Franks, de quem já estava com saudade, mas há um tempinho que não vinha no consultório, né? Bem-vinda. Obrigada, sempre um prazer. Muito bom. Você sabe disso. E o seu dia a dia, como está? Na escola? Bem, aliás, desta vez eu não vou poder me negar a mandar um beijo para a moçada da Paulistana, em especial do Colégio Adventista da Vila Yara, da Leide. Tô devendo um beijo seu para eles. Manda beijo. Mas, bem, corrido e a gente mexe com disciplina o tempo todo. É verdade, por isso você veio aqui hoje. Um beijo para todos os amigos da Escola Adventista de Vila Yara e de todas as escolas, todos que acompanham aqui o nosso programa. Um beijo para os professores, para todos os educadores. Vocês fazem parte desse processo de educação todos os dias, em continuidade ao trabalho da família. De volta aqui, o educador Alessandro Giacomini. Bem-vindo. Muito boa noite. É sempre uma honra estar aqui. Que bom, eu moro numa cidade vizinha, mas me sinto sempre honrado ao estar aqui porque as pessoas que conhecem teu programa e nos conhecem ali sempre cumprimentam e falam da beleza do programa e do privilégio que a gente tem também de compartilhar com esse público maravilhoso, tão seleto, tão dileto, assuntos tão importantes para a vida da gente. E a sua última participação aqui foi muito especial, muita gente retornou, comentou e gostou do seu posicionamento a respeito de educação. E então nós já tínhamos essa pauta preparada para hoje e então acredito que vai ser realmente mais uma vez uma bênção para todos nós. E você aí de casa já sabe, né? O nosso contato direto pode ser por e-mail, consultoriodefamilia@novotempo.org.br, e aí você conta, pergunta, reclama, faz o que você quiser, contanto que você participe com a gente, tá bom? E hoje tem novidade, sabe? Terminando aqui o nosso programa vai direto para a Rádio Novo Tempo. O programa fez sucesso na TV, agora vai para o rádio, porque é mais uma prestação de serviço para todas as pessoas, num alcance ainda maior. Agora, rádio e TV caminhando juntas, Rádio Novo Tempo, uma bênção para a sua vida. Quero fazer um convite para você já no começo do programa. Próximo dia 10 de março, você não pode perder 50 anos do Arautos do Rei, uma grande festa em São Paulo. E você, aos poucos, eu vou compartilhando com você mais detalhes aqui dessa festa. Mas prepare-se para o 10 de março, grande dia para a honra e glória de Deus, uma festa para celebrarmos o que Deus tem feito através do Ministério do Arautos do Rei. Não perca, saiba mais detalhes no site da Novo Tempo e aqui durante a programação também. Vamos lá, disciplina dos filhos. Como tem pais que pedem ajuda, que pedem uma orientação como fazer para lidar com os filhos, a disciplina deles, crianças ditas rebeldes pelos educadores ou pais, ditos por eles que talvez muito difíceis de serem conduzidas. O que vocês dizem no dia a dia sobre disciplina? Fúvia. Pois é, você disse a questão da condução. Difícil de ser conduzido. Mas a gente percebe, exatamente como você falou no início, que nós pais, os próprios pais, se sentem muitas vezes perdidos em relação a essa condução. Por exemplo, a condução no sentido de saber quanto da sua autoridade, como exercer essa autoridade sobre a criança. Quanto você pode dizer não. E isso fica muito complicado, Darleide, porque você tem inúmeras linhas, frentes de pensamento sobre isso, e há momentos que o pai e a mãe não sabem exatamente quem é que eu devo seguir, como é que eu vou fazer, o que eu escolho. Então, o que a gente percebe na escola é um repasse. Eu levo o meu filho e entrego para aquela instituição
seja ela qual for, e repasso para essa instituição uma autoridade que me pertencia. Ok. É por aí, então, a maior dificuldade... Hoje a maior dificuldade é essa, compreender isso. Tá. Que ainda é a autoridade, graças a Deus, da família, a disciplina dos filhos. Ok, Alessandro. Você falou do último programa que nós participamos aqui. E naquela ocasião falávamos um pouco sobre esse relacionamento. Isso. Qual o propósito da vida? O propósito da vida é o relacionamento. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, com as pessoas e com o mundo criado. Então, o relacionamento é o propósito principal da existência. Só que o relacionamento não se dá no vazio, nós precisamos de algo chamado respeito. Nós precisamos de algo chamado limite. O limite nos protege, o limite protege também o próximo, e as pessoas não estão sabendo se relacionar. Nós somos partidários de uma educação que chamamos de educação integral. É a educação que visa o ser todo. As pessoas hoje se preocupam muito, quando se fala em educação, com a aprendizagem de conteúdos, de matérias, de conteúdos importantes para a vida. Disciplinas, português, a matemática e tantas outras coisas. Enfim, o que chamaríamos de letramento. Ok. Mas a educação em si, na sua última instância, na sua essência, tem a ver com a disciplina. A disciplina não é um pedaço, uma parte da educação. A disciplina está na própria essência da educação. Ok. Então, é realmente muito importante discutirmos esse assunto hoje aqui. Nós poderíamos, então, dizer que para a formação, a boa formação de um indivíduo, uma das primeiras lições deveria ser a lição da obediência? Exatamente. Antes mesmo... Da obediência positiva? Porque, na verdade, quando nós falamos em disciplina, nós falamos no autogoverno de si mesmo. Ok. Então, a disciplina não acontece de fora para dentro. Então é mais que obediência. É mais que obediência, porque obediência eu posso usar da minha autoridade força. ou do meu autoritarismo e faço com que num determinado momento aquilo que eu quero aconteça. Disciplina é diferente, é quando o meu filho, a minha filha, consegue ele definir naquele momento que não é a hora de falar, que não é a hora de correr, que não é o momento de chorar, de gritar, que eu não preciso gritar para conseguir o que eu quero. Quando você consegue que a própria criança ou adolescente compreenda o que fazer naquela situação, então você tem uma situação de disciplina. Perfeito, perfeito. Nós poderíamos colocar essa expressão, ou pelo menos ampliar essa expressão. A palavra obediência, isoladamente, pode trazer alguns conceitos equivocados, mas talvez um termo um pouco mais completo seria obediência voluntária. Que aí sim é de dentro para fora. É de dentro para fora. Da consciência formada. É a obediência voluntária que vem da consciência de que obedecer é melhor. Ok. Então, para isso, é necessário um trabalho positivo. Eu gostei da tua introdução ao mostrar que a disciplina sempre tem um caráter, um aspecto positivo. Geralmente, a gente associa a disciplina uma visão um pouco negativa. Ela tomou um sentido negativo. Quando a gente fala de limites, a gente parece que está sempre enfatizando um lado da negação. Eu não posso fazer isso. Mas a obediência é no sentido do eu posso. O que eu posso fazer para ser feliz, o que eu devo fazer para ser feliz e para tornar as outras pessoas felizes. Então não é uma negação. Sempre que a Bíblia fala de disciplina, de educação, a Bíblia fala pelo aspecto positivo. Inúmeros textos da Bíblia que a gente vê sobre a formação do homem sempre está no sentido positivo. Na ausência da obediência, da disciplina, aí vem o aspecto negativo, se assim poderíamos dizer, que tem a ver com a reformação. Então, tem o aspecto formativo da disciplina e o aspecto reformativo, que aí tem a ver com aquela questão de repreensão, com aquela questão até mesmo da consequência de um castigo. Mas sempre a gente precisa enfatizar primeiro o que fazer no sentido formativo. Eu acho que é um bom ponto de partida para a nossa discussão. Ok, muito bom. Apesar de que você sabe aí de casa, e os nossos convidados aqui sempre sabem, que você aí de casa que, na verdade, acaba dando a direção desse programa. E aí, se enquanto nós estamos aqui discutindo, você está aí num desespero só e querer mandar um e-mail, nós vamos atender você, porque você está em primeiro lugar nesse sentido também. Por exemplo, tem uma moça que escreve aqui pra gente desesperada, segundo ela diz o seguinte: querida Darleide, estou desesperada. Coloquei minha filha de 3 anos e meio na escola porque ela me pedia já há algum tempo. A primeira semana foi ótima, mas a partir da segunda até hoje ela chora, grita e esperneia e não quer mais ir para a escola. O que eu faço? Estou angustiada, me ajude. A mãe levou a filha
escola de 3 anos e meio porque a menina pedia muito. Uma criança consegue dizer o que quer, do jeito que quer e leva os pais a fazer isso? O que tem de disciplina e indisciplina nisso e também o que ela precisa saber? Bom, minha amiga, não se desespere. Muitas crianças choram depois que pedem para ir para o colégio. Mas veja bem, a criança de 3 anos e meio ainda não tem condições de definir o que vai ser melhor para ela naquele momento. É claro que hoje, né, o professor sabe disso, muitas crianças vão à escola cada vez mais cedo. Sim. Por uma necessidade. Talvez não seja o caso da sua filha, não sei, mas é importante que a gente compreenda se essa criança está madura, Darleide. Há um processo de maturidade que precisa ser respeitado nesse sentido. E o que talvez essa criança quisesse é brincar. E brincar, necessariamente, ela não precisa estar num ambiente escolar. Veja, o ambiente escolar, eu sou desse ambiente escolar, amo esse ambiente escolar, mas talvez a vontade dessa criança não seja necessariamente estudar. Um outro detalhe, que linha de colégio, que metodologia que está sendo utilizada? É importante, algumas escolas começam o letramento, como o Alessandro disse, muito cedo. E a criança pode ter ficado muito assustada, ou ainda ela saiu de uma rotina em que ela definia tudo e agora ela foi para uma rotina que é definido para ela. É importante que ela aprenda a aceitar a definição que vem do outro, mas pode ser que ela não esteja madura para isso. Então eu penso que conversar muito com a orientadora educacional do seu colégio vai te levar aí a uma boa posição e postura, se este é o momento, se é o colégio adequado, se combina com os valores da sua família. Pela sua preocupação, eu imagino que você tenha escolhido bem o colégio. Mas é importante que a gente saiba se esse é o momento dela. Para algumas crianças, o momento vai acontecer lá aos 5, e não aos 3, aos 6, e não aos 3,5, aos 2,5. Eu acho que essa questão precisa ser definida entre E a chave está em saber, essa menina de 3 anos e meio, ela de fato queria estudar? Obviamente que não. O que mais me preocupa, na verdade, é o fato dela ter definido isso, numa idade que ela não consegue ainda ter essa definição. Talvez um coleguinha tenha ido e ela queira, ver mochila e tudo mais, até um pouco de consumismo já tem aí, viu, mãe? Porque eles olham as mochilas bonitas, o uniforme e acabam indo por aí. É importante que a própria mãe, que você consiga definir o que levou a sua filha e o que te levou a aceitar a proposta dela de ir para o colégio. Não é isso, professor. Tem mais uma aqui, porque aí o pessoal vê 2 educadores juntos e já querem fazer um monte de perguntas, tirando suas dúvidas, e a gente deixa, tá? E eles comandam. Olá, Darleide, venho novamente saber por quê? Você já havia perguntado e nós não demos a resposta satisfatória? Não sei, mas que bom que você retornou. Tenho uma menina de 4 anos de idade e ainda não a coloquei na escola. Todos vêm me perguntando o porquê de não colocá-la na escola. Dizem que posso ser presa. Que medo! E, além de tudo, prejudicá-la muito por não colocá-la na escola. Esclareça-me, por favor. Rola até uma ameaça aí, né? Na família. 4 anos de idade é muito cedo? Depende da situação, como a Fúvia colocou. Mas o que nós devemos sempre ter em mente, posso dizer essa mãe, é o princípio por trás das ações ou das decisões que nós devemos tomar. Nós temos 2 mundos em que vivemos, o mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, as crianças não deviam ir para a escola. Isso é notório na palavra de muitos educadores, pessoas que estudam esse assunto. As crianças não deviam ir para a escola antes dos 8 anos, dos 7 anos, quem sabe. Mas no mundo real, às vezes existe essa necessidade, porque o mundo das crianças foi se encolhendo pouco a pouco. Talvez na nossa geração, numa geração anterior à nossa, nós tínhamos mais espaço para brincar, para correr, para desenvolver competências e habilidades que as crianças desenvolviam naturalmente, brincando, subindo numa árvore, descendo, brincando de esconde-esconde. Hoje o mundo das crianças ficou mais restrito no sentido espacial e também na convivência. Nós podíamos brincar com muitas outras crianças da rua, quem sabe, com primos, e hoje as crianças às vezes têm um círculo muito restrito e muitas vezes ligado apenas a adultos. Então a escola passou a ter um papel social diferente nos relacionamentos. As crianças vão para a escola para aprender a brincar. As crianças vão para a escola para aprender a desenvolver outras coisas que elas não desenvolviam antes. As crianças aprendem a pular na escola, Darleide. É verdade. A gritar. Então, são coisas assim simples que a gente desenvolvia. Ao passo que na tecnologia elas são tão diferentes de nós, elas nos superaram em muito, mas em outros aspectos elas estão aquém
daquilo que a gente era quando a gente era criança. Então a escola passa a ter esse papel. E tem um outro detalhe também. No caso extremo de alguns pais despreparados, às vezes é melhor a criança estar na escola. Porque ali há pessoas preparadas, claro que escolhendo uma boa escola, sim, sem dúvida, uma boa linha educacional, uma escola que principalmente visa a formação integral do ser humano, não apenas o letramento, que vise o aspecto físico, social, mental, inclusive o espiritual, que é essencial para a felicidade. Agora pensemos nessa mãe, se ela está bem, satisfeita e apenas há uma cobrança externa de que ela põe a menina na escola, ela deve estar resolvida e tranquila com relação a isso. Pode ficar tranquila que provavelmente ela vai estar tomando a melhor decisão. E ainda não está fora da lei. No plano ideal, se ela puder seguir o plano ideal, a criança pode ir um pouco mais tardiamente para a escola e quem vai dar a primeira formação, e isso deve ser notório, quem tem que dar a primeira formação para a criança é a família. Essa é a melhor formação, principalmente quando a família é estável, quando a família é cristã ou tem princípios bem estabelecidos. Não há melhor formação que essa. Ok. Quer acrescentar? Eu gostaria de acrescentar, porque ela está preocupada com a questão, que estão dizendo que ela pode ser presa. É verdade, é real que uma criança, quando fica fora do colégio, no ensino fundamental e no ensino médio, nós, educadores, somos obrigados por lei, inclusive, a avisar o Conselho Tutelar. Então, nesse momento é que o Conselho Tutelar entra em ação e, legalmente, os pais são responsabilizados pela falta da educação formal. Quando é que começa esse ensino do fundamental? Aos 6 anos de idade, hoje no primeiro ano. Então, o que se espera, normalmente o que acontece é que a criança vai ali pelos 4, 5 anos e faz o início do ensino fundamental aos 6 anos. O que nós chamávamos de primeira série, que hoje é a antiga pré-escola, então, que é o nosso primeiro ano. Então, nesse sentido, a lei entra para fazer com que as nossas crianças estejam na escola no ensino regular. A partir dos 6 anos? Exatamente. Então, ela ainda tem um tempinho, né? 2 anos com ela. 2 anos. E se ela não quiser levar essa menina antes para a escola, tá tudo bem. Alguns pontos importantes e que o Alessandro citou ela tem uma boa sociabilização, conversa com as demais crianças, resolve bem as questões dela, é independente, porque é importante, alguns pais colocam a criança na escola mais cedo para se tornar independente, porque em casa a mãe escova o dente, a mãe dá a comida, o pai é quem prepara o leite, e na escola ela tem que se virar, pegar a mochila, colocar o agasalho dentro da mochila. Então é importante que você se perceba com a sua filha nesse sentido. Como é essa criança? E quando você citou a questão deles estão tecnologicamente preparados, eu brinco que eles vêm assim com o Seven instalado já, né? Mexem no iPad com muita tranquilidade, mas não sabem brincar de pique-esconde. Não sabem brincar de amarelinha. Então, depende do que você, como mãe, vai atuar no preparo, que foi o que o professor falou. Que preparo está sendo dado? Porque quando ela entrar aos 6 anos de idade, por exemplo, a maioria da turminha dela já vai ter entrado antes. Então, ela não deve ficar aquém. Talvez essa seja a preocupação. Tios, avós, principalmente os tios nesse sentido, se preocupam muito nesse aspecto. Como é que essa criança vai se virar quando ela entrar na escola? Mas se a mamãe foi esperta, se é uma mãe que tem um tempo, uma condição de se dedicar, ela pode ela mesma ensinar essa criança ludicamente, mas de uma forma que seja até orientada, ela consegue isso tendo a orientação de um professor, etc. O que a gente não pode dizer é que, ok, ceda à pressão, sem que você tenha segurança de como mãe, você pode esticar um pouco mais esse tempinho de estar com sua filha em casa. Então, essa explicação da FUVI ficou muito bem colocada para você assim, ó, tem isso e tem isso. Ponto número 1, número 2, número 3. Agora, escolha. Agora, dizer que você está errada em querer ficar um pouco mais com a sua filha, aí já chega a ser um absurdo, não? Porque ainda tem um tempinho. Mas, querida, nós vamos para o nosso intervalo. Todos vocês que acompanham aqui o Consultório de Família, com muito carinho, com muito respeito, querendo que você seja muito feliz com seus filhos, com sua família, nós nos propomos a estar aqui com vocês. Nosso intervalo é bem rapidinho, já tem uma pergunta aqui falando em adolescentes, olha só, fala em disciplina, adolescentes. Vou ler. Diz, sou professora do ensino fundamental e médio, dou aulas para pré-adolescentes e adolescentes, um público mais velho do que vocês estão comentando até agora. Percebo que esses jovens são extremamente barulhentos, conversadores, agitados, embora consigam realizar as atividades em meio a este caos.
maioria de nós, educadores de jovens e pais, não sabem o que fazer nesse sentido. Vocês têm alguma dica? Vamos saber se eles têm dicas logo depois do intervalo. Até já!